Professor Modesto Carvalhosa, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas para falar sobre esse importante assunto que é a decisão do ministro Fachin de julgar incompetente a 13ª Vara de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula, que havia sido condenado em primeira, segunda e terceira instância pelo caso do Triplex e já tinha uma condenação em primeira instância no caso do sítio. E hoje à tarde nós estamos gravando essa entrevista, enquanto essa entrevista transcorria, o Supremo Tribunal Federal deliberava sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. Lhe dou as boas-vindas, doutor Modesto, e eu lhe pergunto, o senhor já esperava por isso? Nunca, nem eu esperava essa decisão do ministro Fachin, nem o país todo, a nação brasileira não esperava isso. Foi uma surpresa para todas as pessoas. Modo que eu acredito que tenha sido aquilo que se designou como uma bomba, não é? Realmente foi uma bomba. Que com repercussões de caráter, vamos dizer, político, de caráter jurídico e de caráter econômico, para não dizer de caráter social também, que é gravíssimo para, aí, sobretudo na questão da legitimidade do Supremo Tribunal Federal, que mais uma vez ficou posta em dúvida, tá certo? Pelo povo brasileiro, que não mais reconhece na Suprema Corte nenhuma idoneidade para dizer a justiça e tratar dos assuntos que interessam ao país. Doutor Modesto, o senhor tem feito críticas reiteradas à condução do Supremo Tribunal Federal. Por que o senhor acha que essa postura tem sido adotada pela Corte em relação a casos envolvendo corrupção? Bom, aí é uma questão que nós temos um precedente na Itália, não é, Guilherme? Na questão da Operação Mãos Limpas, que depois, em um determinado momento, as oligarquias políticas e os corruptos do setor privado, aquelas empresas do setor privado que estavam envolvidas, fizeram uma reação muito grande para liquidar a Operação Mãos Limpas. Isso já foi previsto aqui nas grandes discussões que tínhamos aqui no Brasil, foi previsto que isso ocorreria, mas efetivamente ocorreu, porque a partir de 2017 começaram já as leis para impedir que haja combate à corrupção. O Congresso aprovou várias dessas leis, como aquele de abuso de autoridade, a mini-reforma eleitoral, etc., etc., e tendo como parceiro nisso tudo o próprio Supremo Tribunal Federal, que também criou lá uma verdadeira um círculo de proteção e de impunidade aos políticos e grandes empreiteiros, transformando-se o Supremo Tribunal Federal, nesse período, a partir de 2016, mas sobretudo 2017 em diante, numa verdadeira fábrica de habeas corpus, onde todos os grandes traficantes de drogas, grandes corruptos, grandes empreiteiros, políticos eminentes, foram todos eles soltos ou trancados os seus processos, ou adiados, ou pedidos de vista, e o Supremo jamais, inclusive, levou os processos contra aqueles 40 e poucos políticos que eles têm lá no foro privilegiado, nunca foram levados a julgamento. Quer dizer, havia e há um verdadeiro, vamos dizer, uma parceria entre o Supremo e o Congresso Nacional para, através de leis, através de julgados, através de medidas como o habeas corpus, simplesmente criarem um sistema de impunidade absoluta, não só para os políticos que praticaram a corrupção, que foram sendo processados e julgados e condenados, como aqueles que hoje praticam a corrupção e para todos os políticos que irão praticar a corrupção a partir de agora. Quer dizer, o senhor acredita que futuro, né? O senhor acredita que o Instituto do Habeas Corpus foi prostituído?
Eu acho que o Instituto do Habeas Corpus foi simplesmente banalizado. A nossa grande filósofa Hannah Arendt, que diz é a banalidade do mal. O mal é uma coisa banal. O mal não é uma coisa grandiosa, é uma coisa vulgar. Então, eles banalizaram o habeas corpus e, com a maior cara de pau, deram um habeas corpus para políticos que não mereciam, que não tinham nenhum fundamento e assim liberaram. Hoje em dia não tem nenhum preso no Brasil, a não ser aquele preso político, que é o deputado, como é que chama ele? O deputado que é preso político, aí como é que chama ele? O Daniel Silveira. Você praticamente não tem presos políticos mais no Brasil, a não ser o preso político. Não tem mais presos no Brasil nessa base da política. Então, soltaram todos e agora trancaram as ações e hoje à tarde, naturalmente, com os votos dos três, lá do Lewandowski, do o doutor Cássio e o Gilmar Mendes, e vão ser anulados todos os processos em que houve sentença do juiz e interferência do Ministério Público. No caso, eu acredito que seja importante conceituar para o público a diferença entre a declaração de incompetência e a declaração de suspeição e quais são os efeitos que ela tem, né? O senhor poderia fazer isso? A declaração de suspeição tem um caráter correcional, tem um caráter de conduta moral da parte do juiz, que não pode ser amigo da parte ou inimigo da parte. Então, quando se declara a suspeição de um juiz, todos os atos judiciais que ele praticou no processo são anulados. Ao passo que, no caso da decisão do Fachin, não chegou a isso, chegou a dizer que ele é incompetente, que o juiz Moro era incompetente para julgar o Lula. 5 anos depois de ter sido prolatada a sentença, de ter sido confirmada por unanimidade pela quarta região, pelo Tribunal da Quarta Região, por ter sido por unanimidade confirmado pelo Tribunal, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também, no caso do sítio, pela sentença dele e pela confirmação também por unanimidade do Tribunal Federal da Quarta Região. Então, essa anulação 5 anos depois é um assinte, é uma ofensa ao próprio Poder Judiciário, não é só a questão da Lava Jato. Medida que põe por terra todas as decisões foram tomadas pelos tribunais acima da 13ª Vara de Curitiba, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral, o Regional de Porto Alegre e também o STJ. Portanto, é uma devastação que ele praticou ontem contra o próprio Poder Judiciário e contra a estabilidade das decisões judiciais, que é um dos princípios mais importantes do direito, é a estabilidade das sentenças judiciais. Ele quebrou essa estabilidade 5 anos depois de que ela tinha sido consolidada. Enquanto nós conversamos, o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas em relação ao pedido de suspeição do Sérgio Moro. O pedido de vistas não tem prazo, né, doutor Modesto? No regimento interno do Supremo Tribunal Federal não há prazo de devolução, o que é um absurdo, porque realmente deveria haver esse prazo estabelecido que deveria levar na próxima sessão a vista. A vista é uma coisa para realmente alguém examinar melhor o processo. E há casos no Supremo Tribunal Federal de vistas de anos e anos e anos. Estão ali há 10 anos, vista não tem vista nenhuma. Portanto... Foi esquecido, na verdade, esquecendo os processos nas gavetas. Depois de propósito, né? E o doutor Cássio pediu vista, não sei o que ele vai fazer com esse processo, né? O elemento base do pedido feito pela defesa do Lula diz respeito
uma outra decisão que à época também foi muito polêmica, relativo à Lava Jato, que é o fatiamento, chamado fatiamento da operação. Como é que o senhor viu a questão do fatiamento da operação, estabelecendo que a 13ª Vara de Curitiba ela ficaria responsável apenas por julgar os casos relativos à Petrobras? Isso, do seu ponto de vista, faz algum sentido ou não? Bom, a questão toda é que essa decisão do Supremo foi feita muito depois da sentença do juiz Moro, tá certo? É uma decisão tomada muitos anos depois. Se foi tomada muitos anos depois, ela não pode atingir aquilo que eu falei, a questão da estabilidade da decisão judicial em anteriores. Só poderia ser aplicado esse entendimento do Supremo Tribunal para as ações que estavam em curso e que, aliás, ocorreu, muitas delas deixaram de ser tratadas realmente pela Curitiba. Agora, quer dizer, a partir dessa decisão, repetindo, muitos processos foram espalhados pelo Brasil e saíram da 13ª Vara de Curitiba. Agora, pegar processos que estavam consolidados, dadas as sentenças, transcorrido o prazo, com a apelação rejeitada pelo Tribunal Regional de Curitiba, de Porto Alegre, depois confirmada pelo STJ, pegar essas decisões consolidadas, quer dizer, e incluir, é simplesmente uma aberração jurídica absoluta. Você não pode ter retroativamente decisões que são absolutamente legítimas e colocar regras que você estabelece no ano de 2020 para alcançar alguma coisa que foi feita no ano de 2016. Quer dizer, é um absurdo, uma loucura. Tá? No caso, se eu não me engano, em 2016, o próprio Sérgio Moro, em uma decisão, respondendo a um pedido da defesa do ex-presidente Lula, disse que não fazia o menor sentido declarar a incompetência dele para julgar os casos relativos ao ex-presidente, se eu não estou enganado. Eu tenho a impressão que sim, eu não me lembro bem disso, mas deve ter. Precisa ver isso nos anais. 2016 parece século passado, tanta coisa que aconteceu de lá para cá. Todo dia acontece. Né? Então, pode continuar, desculpe. Não, eu acho que a retroatividade aplicada à decisão, como eu falei, ofende todo o sistema judiciário brasileiro. Todo o sistema judiciário. É um horror. A retroatividade é uma decisão que foi tomada pelo Supremo muito depois. Né? Mas que é isso aí, eu acho uma loucura. Outro elemento que tem sido utilizado pela defesa do Lula para essas ações contra o Sérgio Moro é a questão relativa àquilo que ficou conhecido como a vaza-jato, quer dizer, o teor das conversas que foram hackeadas do Sérgio Moro com os procuradores, as conversas que teriam sido interceptadas aí através de um hacker. Como é que o senhor avalia o teor do que foi publicado e o senhor, tomando aquilo como real, não diria que existiriam elementos para se declarar suspeição ou isso deveria ser afastado? Bom, aquilo é o seguinte, houve um hackeamento de conversas eventuais que ocorreram entre procuradores e juiz. Agora, esse hackeamento é um crime, tanto assim que há um processo contra esses hackers. E a matéria que foi hackeada é um corpo de delito do crime, tá certo? É como alguém mata outra pessoa com uma faca, você tem que pegar a faca, é um corpo de delito. Ou a arma é um corpo de delito. Quer dizer, as mensagens que foram pretensamente que foram hackeadas, elas são um corpo de delito do processo crime contra os hackeadores. Não passam disso. E, portanto, você transformar a arma do crime, tá certo? Numa prova baseada nela, declarar suspeição de um juiz, é absolutamente inacreditável. Não porque esses diálogos
podem ter sido produzidos pelos hackeadores, em grande parte, ou parte deles, ou tudo, podem ter sido colocados fora de contexto, podem ter sido onde existia sim, diz não, onde está uma coisa, põe mais alguma coisa. Quer dizer, aquilo é um corpo de delito, aquilo não é uma prova de nada. Conseguiram, o ministro Lewandowski conseguiu levar o próprio corpo de delito como um elemento de prova da suspeição do juiz Moro, o que é uma aberração absoluta. O Supremo Tribunal Federal, Guilherme, é uma instituição ilegítima no Brasil hoje em dia. E não tem mais legitimidade nenhuma, ele só produz aberrações e absurdos no plano geral de criar uma completa impunidade dos crimes de corrupção praticados e uma impunidade para os que quiserem praticar futuramente ou que estejam atualmente praticando. Porque essa é o que se pode tirar como saldo da atividade do Supremo Tribunal Federal no que respeita a essa questão da corrupção no Brasil. Como é que o senhor avalia o efeito que essas decisões, no caso, a declaração de incompetência e a eventual suspeição do juiz Sérgio Moro, podem ter sobre os inúmeros outros casos julgados pela 13ª Vara? O senhor acredita que vai ter um efeito cascata? E qual que é o tamanho que esse efeito pode ter? Bom, Guilherme, o efeito cascata é evidente. Já o próprio Eduardo Cunha, e outros réus que foram condenados pela Lava Jato já devem estar, a essa altura, pedindo a anulação da sentença, certo? Porque eles não têm ligação direta com a Petrobras, dizem eles, naturalmente. Então, com essa base nisso, você vai ter dezenas de pedidos de corruptos que foram sentenciados pedindo a anulação da sentença e a remessa para outro começo, para começar tudo de novo em outra vara federal. Então, haverá o efeito cascata, evidentemente. Quanto à questão da nulidade, que vai ser agora votada pelo Lewandowski, pelo doutor Cássio e pelo Gilmar Mendes, isso então é mais devastador ainda, porque daí anula o processo, todas as provas estabelecidas, etc. Quer dizer, é o triunfo do crime, é o país do crime, quer dizer, o triunfo completo da corrupção no Brasil. Dizendo mas mesmo a declaração de incompetência pode gerar esse efeito, porque os demais réus que foram julgados ali podem estabelecer a alegação do mesmo nexo, a suposta falta de nexo causal para os seus próprios processos, se terem os seus casos anulados, e sendo remetidos para outras... É o que eles vão fazer, quer dizer, vão deixar realmente que os processos sejam transferidos, anuladas as sentenças e transferidos para o Distrito Federal, que são varas que têm um assoberbamento de processo, porque a Lava Jato era só focada em processos de corrupção. Essas outras varas do Distrito Federal têm milhares de processos, então vai entrar dentro daquele monte de processos que vai, naturalmente, não vai sumir dentro deles até chegar à prescrição dos crimes cometidos por esses políticos, né? Era esse o próximo ponto, a questão relativa à prescrição, porque excluída a questão da suspeição, digamos que rejeitada pelo Supremo, mas mantida a incompetência, que vai ser analisada ainda pelo Pleno, acredito eu, porque a Procuradoria-Geral da República já se manifestou de que recorrerá, portanto, a decisão do Fachin monocrática e precária, mas estabelecido que há incompetência através do Pleno, quanto tempo levaria até se atingir a prescrição desses casos, doutor Modesto? A decisão do ministro Fachin não é precária. Pelo regimento interno da Supremo, ele tem poderes para decidir. Só vai ao Pleno
se realmente houver pedido da parte. Mas ele tem poderes, vamos dizer, quase que poderia se chamar poderes terminativos da decisão dele. Não é uma decisão liminar, é uma decisão que ele tem poderes de individualmente decidir. Portanto, se for ao plenário, naturalmente o plenário vai confirmar essa aberração jurídica. Você acredita que o plenário confirma? Porque a maioria hoje do Supremo é de aquilo que chama-se os garantistas, né? Aqueles que garantem a impunidade de todos os corruptos no Brasil. Então, hoje ele tem 6 ou 7, agora o próprio Fachin vai votar a favor dele mesmo. Então, você vai ter um quórum lá de talvez 4 ministros dizendo que não cabe essa anulação da sentença, e os restantes todos vão votar a favor da anulação da sentença. E o Lula vai ser o candidato aí do PT para 2022. Então, é isso aí o resultado de tudo isso. Quanto à prescrição em si, doutor Modesto, quanto tempo ela ainda transcorreria até chegar a ela nesses processos? Eu não fiz o cálculo, mas cada caso é um caso, né? Precisa ver qual é a condenação final do Lula e precisa ver a prescrição. Aí precisa fazer um belo de um cálculo. Prescrição é o Waterloo dos juristas. Então, é como diria o Hering, é o Waterloo dos juristas. Então, você tem que realmente fazer um cálculo certíssimo. Eu não tenho condições de fazer esse cálculo quando é que vai se dar a prescrição dos crimes pelos quais foi condenado o Lula. Né? Mas deve ser uma coisa, daqui a uns 2, 3 anos, deve ocorrer, provavelmente. Muito bem. Então, o senhor acredita que nesse tempo, digamos, 2, 3 anos, não haveria tempo hábil para produzir novas sentenças, por assim dizer, se mantendo o material probatório preservado a partir apenas da incompetência declarada da 13ª Vara? Provavelmente não, de jeito nenhum. Mesmo que o magistrado lá em Brasília resolva se aproveitar desse material probatório para produzir a sua própria sentença. Não, depende do juiz, porque os juízes são todos politizados. Tem juiz garantista, juiz lavagista, juiz a favor da esquerda, juiz da direita. Hoje ninguém mais julga com vista no que está nos autos, todas as suas convicções pessoais. E houve uma politização geral do país. Então, hoje eu já vi no jornal vamos dizer assim, a descrição das tendências dos 4 juízes que serão sorteados para essa coisa. Tem uma juíza que é a favor, que é contra a corrupção. Os outros já são, tem garantista, tem isso, tem aquilo. Aqui nunca vai ter, mas mesmo que tenha sentença, no prazo de 1, 2 anos, tem que ter a segunda decisão, que é a decisão do primeiro Tribunal Regional Federal, que esse não vai conseguir, em 2 anos, resolver isso nunca. Portanto, ele será o candidato do PT para a presidência da República. Isso é quase que matemático, né? Muito bem. Doutor Modesto, vamos encerrar falando sobre o seu novo livro, Uma Nova Constituição para o Brasil, que está sendo publicado pela editora LVM. Queria que o senhor fizesse algumas ponderações a respeito dele, qual que é, basicamente, o centro aí da sua proposta, qual que é a necessidade de uma nova Constituição para o Brasil, a sua avaliação aí sobre esse livro que o senhor está lançando para o público. Aí, Guilherme, é o seguinte, eu, há alguns anos para cá, quis analisar as causas de por que o Brasil, depois da redemocratização, se tornou um país politicamente instável, absolutamente instável, e por que o Brasil só andou para trás em matéria social, em matéria econômica, em matéria política. E descobri que aquela velha oligarquia que havia no Brasil, ela se utilizou da Constituição de 88 para estruturar-se de uma maneira permanente e causar danos permanentes ao país. Hoje o Brasil é um país que não progride economicamente nada, tem um índice de 0,3% de PIB, de progresso de PIB por ano desde os anos 80, é um país que produz milhões de nem-nems, de nem trabalham e nem estudam, ou seja, de marginais, aquilo que o ministro Guedes chama
de invisíveis, párias sociais, milhões de párias sociais são criados anualmente, sem trabalho, sem perspectiva, sem nenhuma possibilidade de ascensão na vida, a não ser através do crime, tá certo? Que são aliciados, e depois analfabetos funcionais, etc. Então, qual é a causa? A causa é a oligarquia. E como é que a oligarquia consegue dominar todos os partidos? Como é o caso do Centrão, que domina todos os governos desde o tempo da redemocratização. Do Sarney, do Itamapá, do Collor, do Fernando Henrique, etc. E coisa, Lula, Dilma e atualmente esse atual governo também. O Centrão, a oligarquia política domina, porque eles têm na Constituição toda a estrutura para isso. Então é importante mudar essa Constituição, primeiro fazendo uma Constituição principiológica, curtíssima, e não com 500 artigos, como tem atualmente, e também fazer uma Constituição em que acabe com os privilégios, porque todos os privilégios são para o setor público, Guilherme, hoje. Hoje você tem os servidores públicos recebem 1 trilhão por ano da Receita Federal, inclusive aí incluindo o déficit. Quer dizer, há um custo de 1 trilhão de salários e penduricalhos no setor público no Brasil. Quer dizer, eles são os príncipes do Brasil. Então, você não tem no país nenhuma igualdade, isonomia entre setor privado e setor público, seja dos empresários, que arriscam tudo e que são submetidos à burocracia mais perversa, e as pessoas que arriscam o seu trabalho, que têm o risco de perder o trabalho, etc. Então, tem 2 classes sociais no Brasil. Então, a gente tem que acabar com tudo isso e conseguir realmente um país em que exista uma possibilidade de não haver reeleição, entendeu? Acabar com a reeleição, não ter mais reeleição. Os eleitos não podem participar de cargos no Poder Executivo. Você tem que ter o voto distrital, em vez do voto distrital puro, ao invés do voto proporcional, que é o que cria esses sujeitos que ficam 40, 50 anos lá no Congresso para fazer nada, entendeu? Nada. Então, extinguir o voto proporcional, conseguir candidaturas independentes. Hoje, por exemplo, a sociedade brasileira tem que apresentar um candidato. Se não apresentar um candidato, ou vai ter o atual presidente da República ou o Lula. Precisamos ter um candidato independente. E assim por diante, nós temos que mudar o Supremo Tribunal Federal, tornando um tribunal constitucional, acabando de ser uma fábrica de habeas corpus e tratando de todos os assuntos administrativos do Brasil que passam por ele. Quer dizer, criar, por exemplo, que a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, por antiguidade, os ministros do STJ, e com um mandato de 8 anos, depois de 8 anos vai embora. Não pode ficar como esse ministro Cássio, que vai ficar até 2050 lá, entendeu? Então, nós estamos realmente em tem mudanças muito grandes que estão aqui estabelecidas e propostas nesse projeto de Constituição. E eu gostaria que ele fosse estudado e fosse debatido democraticamente, coisa que também nós não fazemos mais no Brasil. Não há mais discussão democrática de tema. Nós temos que aproveitar esse livro aqui para fazer um debate democrático, isento, racional, sem paixões a respeito dessa perspectiva de uma proposta para o Brasil, diferente do que nós temos hoje em dia. Então está aí Uma Nova Constituição para o Brasil, livro que está sendo lançado pelo Dr. Modesto Carvalhosa, jurista, em relação à nossa Carta Magna e a sua proposta aí, o livro. Doutor Modesto, obrigado aí pela entrevista hoje, falando sobre esse assunto tão polêmico, tão importante, né, para o futuro jurídico e político do Brasil, aqui no Cruzando as Conversas. Eu lhe deixo com a última palavra. Muito obrigado. Eu fico muito honrado de conversar com vocês e agradecer também a sua participação construtiva nesse diálogo que tivemos, e espero que o seu programa, que é muito prestigiado, continue a servir o Brasil nessa discussão e na manutenção do regime democrático no Brasil, que não está fácil de se conseguir, certo? Então,
Eu fico muito grato a você pelo trabalho que você tem feito. Muito obrigado, doutor Modesto. Um abraço. Então tá aí, Modesto Carvalhosa, um dos maiores juristas do Brasil, engrandecendo a edição de hoje do Cruzando as Conversas, falando aí sobre a decisão do ministro Fachin em relação à Operação Lava Jato e a suspeição de Sérgio Moro. Essa entrevista vai estar disponível na íntegra